Eleições Regionais 2020. A entrevista. Sejam bem-vindos a mais este espaço de entrevista no Rádio Clube de Angra, olhando para 25 de outubro, dia de eleições regionais, para escolhermos os próximos 57 deputados que representarão cada uma das 9 ilhas do arquipélago no Parlamento dos Açores, reforçando também nós aqui no Rádio Clube de Angra sempre esta mensagem que vamos votar para escolher deputados e não para escolher presidentes do governo. É nosso convidado hoje no espaço de entrevista António Fonseca, cabeça de lista pela CDU, Coligação Democrática Unitária, que junta Partido Comunista Português e Partido Ecologista Os Verdes. Obviamente pela Ilha Terceira. Amigo António, muito boa tarde, muito obrigado desde logo por ter aceito e conseguido na sua agenda arranjar estes minutinhos para vir à Voz da Terceira apresentar aquele que é o projeto político da CDU nestas eleições regionais e para esta ilha em particular. António Fonseca, já um militante destacado do PCP Açores, portanto uma cara conhecida do partido e das lides até de campanha, já foi candidato em outras circunstâncias e até em outros atos eleitorais. Perguntava-lhe porque é que em 2020 volta a dar a cara pelo seu projeto político, pelos seus ideais e pela Terceira. O que é que ainda está a faltar concretizar do seu ponto de vista para que seja fundamental o António Fonseca voltar a dar a cara pela Terceira, pelos terceirenses e pelo seu partido? Bom, antes de mais, boa tarde. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Está a faltar muito. Pronto, dei eu desta vez a cara, como noutras circunstâncias deram outros camaradas meus, e no futuro também será assim. De qualquer modo, a CDU, como força política responsável e que está sempre na frente da defesa do direito dos trabalhadores, das populações, não podia deixar de estar neste ato, como em todos os atos em que nós participamos. Eu, ainda antes de apresentar aqui um conjunto de propostas que de facto temos definidos no nosso programa eleitoral, eu gostaria de fazer uma curta caracterização da situação em que se encontra a Ilha Terceira. Ora, nós vivemos numa fase muito complicada, vivemos numa fase onde há uma estagnação de todos os setores económicos. E isto deve-se naturalmente à adoção de políticas erradas que não resolveram os problemas sociais e económicos que a ilha enfrenta. Portanto, há uma redução brutal do rendimento dos trabalhadores e das famílias, que resulta do desemprego, da precariedade, do desrespeito pelos direitos laborais, e isto gera uma situação de crise social de grandes repercussões, a qual se deve dar uma resposta com urgência. O surgimento da pandemia agravou ainda mais a situação dos trabalhadores independentes, sem vínculo e sem qualquer apoio. Salientamos igualmente as dificuldades imensas dos pequenos e médios empresários que, sem apoios, veem a sua situação piorar de dia para dia. E é neste quadro que se assiste ao aumento de situações de pobreza e de exclusão social, cujas causas estão, como já dissemos atrás, no desemprego, na precariedade laboral, mas também com reflexo naqueles que, embora com trabalho, vão empobrecendo, pela redução dos seus salários e do seu poder de compra. As maiorias absolutas do PS têm conduzido a Ilha Terceira a uma situação de desvalorização e de perda de influência. É fundamental devolver a esta ilha o seu lugar no contexto regional. A sua centralidade é uma mais-valia que pode ser aproveitada no seu desenvolvimento e no desenvolvimento dos Açores. E portanto, essencialmente temos estas situações, aqui a agravar a questão dos transportes aéreos, a dificuldade que existe na questão das rotas e na afirmação e na garantia, portanto, da mobilidade dos terceirenses, sobretudo para o exterior dos Açores. A questão dos transportes marítimos, passageiros e de mercadorias. Devo dizer que não se compreende como é que ainda não se conseguiu criar aqui uma ligação marítima de passageiros do Grupo Central, não é? Isto regular, não é? Portanto, não apenas claro, regular, porque isto traria, portanto, outro tipo de condições, quer para a economia, portanto, quer até
para, portanto, a dinamização desta e das outras ilhas, se houvesse esta Aliás, ligação. por exemplo, viu-se este ano com a ligação, com aquele circuito inovador que foi criado com a Graciosa e com a terceira durante estes tempos de verão, que foi uma lufada de ar fresco importante para a economia, por exemplo, no concretamente da Ilha Graciosa, não é? O que prova que... Mas, amigo António, deixa-me interromper já aqui o seu raciocínio para lhe perguntar porque é que acha e como é que a CDU considera que a terceira chegou ao ponto a que chegou? O que é que aconteceu aqui? O que é que está a acontecer? Pronto, é evidente que isto deve-se, no nosso entender, como eu já disse, a opções políticas que não funcionaram ao longo dos anos. Mas como é que se justifica que durante 24 anos os terceirenses, ou pelo menos durante 20 anos, os terceirenses tenham sucessivamente dado maiorias absolutas ao PS, se essas políticas não estão a funcionar? Somos assim tão masoquistas, digamos assim? Não somos assim tão masoquistas, mas somos também um bocadinho, quer conservadores em relação à mudança de política, porque antes destes 24 já o PSD tinha estado 20. Outros 20, e portanto somos sempre um bocadinho, digamos, conservadores em relação à mudança política, e depois quem está no poder também exerce, por vários meios, alguma pressão e alguma forma de condicionar, portanto, o exercício democrático do voto, e portanto é uma situação que de facto que cria muitas dificuldades à mudança, que é a mudança que nós defendemos, e que tem que se acabar com este ciclo e com este sistema de maiorias absolutas que não serve de facto, não serve os Açores, e não serve sobretudo, e não tem servido sequer também a terceira. Em particular, como é óbvio. Quando diz que as políticas são erradas, quer concretizar, ou seja, há aqui um sucumbir do Partido Socialista aos principais lobbies económicos da região, e por isso as políticas conduzem a esses dados de pobreza, de precariedade laboral, enfim, ou há aqui outro fator justificativo desta situação que também está a conduzir, nomeadamente ao nível da pobreza e da exclusão social, a dados que são os piores indicadores do país? Pois, como disse, tem a ver com as más opções políticas que têm sido tomadas, tem a ver também com, portanto, permitir e defender um conjunto de interesses que depois acabam por ser antagónicos em relação ao desenvolvimento das ilhas. Portanto, no fundo, há aqui e ali alguma situação de fundos para resolver um problema ou outro, mas os problemas de raiz têm sempre muitas dificuldades em serem tratados, nomeadamente em relação ao setor produtivo, onde o investimento é curto, e que deveria ter um outro tipo de política e outro tipo digamos, de apoios. Setor produtivo, basicamente agricultura e pescas? Estamos a focar-nos aí em particular? Estamos a focar-nos exatamente nos dois principais setores da vida e da economia da ilha, e dos Açores. Sim, a agricultura em particular. Sim. São setores extremamente importantes e que requerem, de facto, que se olhe para estes setores de forma mais adequada. Por exemplo, a terceira em particular, e no âmbito daquela que foi a aposta na monocultura da vaca e ainda mais em particular na fileira do leite, a terceira tem vivido um problema que se prende com o monopólio da indústria de laticínios e, portanto, muita da crise que o setor agrícola atravessa nesta ilha tem que ver exatamente pelo facto de não haver concorrência na indústria. Deveria, agora, enfim, fim de semana passado foi lançada a primeira pedra de uma nova fábrica de laticínios na ilha, investimento privado, nacional e regional. Do ponto de vista da CDU, deveria, e quando diz que há pouco investimento, a maior parte das pessoas, por norma, tem a noção de que grande parte dos fundos comunitários são direcionados, nomeadamente no âmbito da política agrícola comum e do POSEI, são direcionados para a agricultura. O que é que falhou aqui? Que intervenção é que a região devia ter tido que não teve para que os agricultores tenham chegado a este ponto de serem cada vez melhores produtores, nomeadamente de leite? E o que é que falhou aqui para nós não termos também feito uma reconversão ou uma valorização na área da diversidade
diversificação da agricultura, nós continuamos apenas basicamente a produzir leite, o que também não é propriamente, enfim, competitivo dentro do próprio setor agrícola. Não é? Mas relativamente à questão do setor do leite, naturalmente que não basta dizer que o produto é o melhor, mas depois de não lhe dar, enfim, o valor. E isso é uma das situações que afeta realmente os produtores de leite, que vêm-se de abraços com despesas relativamente às matérias que necessitam para o gado, e depois têm esses custos e vem, portanto, o preço de leite muito reduzido. O Governo devia ter intervido na gestão, na intermediação entre produção e indústria e comercialização? Sim, o Governo deveria ter e terá que intervir relativamente na regulação dos mercados, nomeadamente da carne e do leite, porque só assim é que se consegue, portanto, estabelecer equilíbrios entre os preços portanto, dos produtos, e não se entender. Também, já que falou aqui na questão do apoio à diversificação de atividades agrícolas, nós também consideramos que é um caminho que há muito ainda por fazer em relação a esse setor. Portanto, há aqui mesmo em relação à agricultura muitas situações que têm que ser revistas. Já agora, relativamente à questão da União Europeia e das políticas que depois são, digamos, aprovadas no seio da União Europeia, a CDU tem aplicado várias políticas, tem feito várias propostas no sentido de defender os interesses dos agricultores. Pena é que depois os partidos e os deputados portugueses no Parlamento Europeu de outros partidos acabem por votar contra, nomeadamente PS e PSD. Estamos a falar dos maiores grupos europeus. Nomeadamente PS e PSD. Amigo António, já que entramos pela área do setor primário, se calhar pedir já que esmiuçasse um pouco mais aquelas que são também as propostas da CDU, em concreto para a terceira, nas áreas então de agricultura e pescas em particular. Pois, em relação à agricultura, como nós dissemos, nós estamos de acordo com a criação dessa nova indústria de laticínios, porque de facto é preciso acabar com este monopólio que está instalado, que não favorece nada aos agricultores, nem favorece o desenvolvimento da agricultura na ilha. E, portanto, naturalmente que há estas situações para corrigir. Apoiar, como já dissemos, a diversificação das atividades agrícolas, a aplicação do Estatuto da Economia Familiar, da Agricultura Familiar, desculpem, e, como disse há pouco, a regulação dos mercados da carne e do leite. Mas para isto ainda é preciso criar transportes que garantem depois o escoamento destes produtos. E é curioso que o PCP, ou a CDU neste caso, peço desculpa, enfim, neste caso não é só o PCP, é a CDU, é a coligação com os verdes, é neste momento e nesta campanha, ou nesta pré-campanha, a única força política concorrente que voltou a existir no pós-transportes. Exato, e temos mantido essa existência porque se há, digamos, apoios europeus para tudo o que quer que seja, também, quer dizer, não se percebe porque é que não há de haver apoios para os transportes. E, portanto, especificamente na nossa realidade insular e arquipelágica. Exatamente. Já agora, e uma pequena provocação, como é que considera, e não faz muito tempo que tivemos eleições europeias, por exemplo, e nestas eleições europeias os diversos partidos que concorreram ou que indicaram candidatos às listas nacionais nos Açores falaram praticamente todos no POSEI Transportes, como é que agora de repente numa altura dessas e em que ainda por cima estamos numa transição de quadros comunitários, nesta campanha eleitoral em particular, mais ninguém para além da CDU tome esta bandeira como sua, quando, por exemplo, nas europeias, de facto, há 2 anos atrás, basicamente, foi uma bandeira por todos ou por mais partidos defendida? Bom, pronto, naturalmente que nós já há algum tempo que temos em vista, portanto, esta proposta e temos, digamos, insistido nesta situação. Pronto, também, de facto, é incompreensível que outras forças políticas ainda não tenham percebido que uma das formas de resolver o grande problema que nós temos em termos de transportes e de acessibilidades, que é criando, portanto, um mecanismo apoiado também pela União Europeia, tendo em conta que nós somos RUP, né? Que poderia, digamos, facilitar a tomada de decisões em relação
em relação a este setor. E esta seria uma medida, do ponto de vista da CDU, o POSEI Transportes seria para beneficiar não só as trocas comerciais interilhas, portanto a exportação mesmo que interilhas daqueles que são os produtos da nossa principal ou das nossas principais atividades económicas, agricultura e pescas, mas também para beneficiar a mobilidade de açorianos interilhas, não é? Ou seja, seria um POSEI Transportes alargado a todo o espectro. Muito bem. Desculpa, eu entretanto com isso interrompi relativamente às propostas para a agricultura e para as pescas. Portanto, relativamente à agricultura, e penso que nós aqui já o essencial sobre as nossas propostas está referido. Relativamente à questão das pescas, há também esta situação que tem a ver com a valorização do pescado. Pensamos que não é dado o devido valor ao pescado, sobretudo em lota. Defendemos aqui também melhores rendimentos para os pescadores, mais formação profissional, e até entendemos que não seria de mal todo que nós conseguíssemos criar uma escola de pescas na Ilha Terceira. Esta já é uma proposta com alguns anos, já não é a primeira vez que de facto que a CDU fala nesta questão. É um facto. Não deixa de ser estranho, por exemplo, na sua opinião, que as escolas profissionais também com tanta dificuldade que às vezes têm a captar alunos, não entrem por estas áreas? Enfim, voltamos ao problema da forma como elas são financiadas e das políticas erradas, não é, que destinam os fundos comunitários. Sr. António, na sua introdução fez referência à situação da pandemia provocada pela Covid-19, que agravou, obviamente, muitos dos principais indicadores socioeconómicos atuais da Terceira. Mas também já o ouvimos dizer nesta pré-campanha, se não me falha até no debate televisivo que teve com os demais cabeças de lista dos outros partidos, que a pandemia não pode ser desculpa para tudo. Julga que está-se a abusar desta situação para se fazer política partidária nesta altura? É isto que quer dizer concretamente com isto? Bem, nós, se estivermos atentos ao que foi aquilo que os principais candidatos do PS referiram em termos de pandemia, nós ficamos logo com a ideia de que o principal problema portanto, digamos que a razão que levou a que o Partido Socialista, enquanto governo, não tivesse resolvido os principais problemas da região e das ilhas, tivesse sido a questão da pandemia. Porque a grande preocupação centra-se aí. É evidente que nós temos que estar preocupados em relação a isso. Agora, nós não podemos fechar os olhos a um governo que já governa, portanto, há muitos anos e que não precisa agora da pandemia para se desculpar em relação ao que é preciso avançar. E, portanto, isto considera isso como um abuso da parte do Partido Socialista? Estar, no fundo, aqui a tocar num assunto tão sensível como é a saúde dos açorianos e a sua... Eu não queria adjetivar lá portanto, esta forma como o governo e os principais candidatos do Partido Socialista referem isso, mas é evidente que cheira um bocadinho a desculpa, não é? E não é uma desculpa só para a área da saúde, mas também a CDU tem tido sempre preocupação, nomeadamente na área da saúde, e portanto entraria, aproveitando aqui a situação de pandemia que falamos, entraria na área da saúde para tentarmos perceber que principais bandeiras tem António Fonseca e a sua equipa para, nas ruas, nestes dias, cativar os eleitores terceirenses. Certamente. A gente nas ruas vai dizer aquilo que temos, no fundo, que temos dito, em termos regionais, não só em termos de ilha, só em termos de programa de Ilha Terceira, mas o que temos dito em termos regionais. O Serviço Regional de Saúde, para prestar um bom serviço, não é? Para prestar um melhor serviço, eu já não diria que não é bom, mas um melhor serviço, mais eficiente, precisa de mais meios humanos e precisa de mais meios técnicos para que a resposta seja uma resposta mais eficaz. Nós, como é sabido, o nosso Serviço Regional de Saúde está muito centralizado na questão da doença e depois sobra muito pouco espaço para a questão da prevenção, que a prevenção também é muito importante. E prevenir custa infinitamente menos do que tratar, não é? É uma frase célebre de uma enfermeira famosa. Sim. Mas para isso também é necessário resolver o problema
dos médicos de família, sobretudo na Ilha Terceira. Sobretudo cá, sim, neste momento é a ilha mais deficitária. Onde há de facto essa lacuna. À volta de 10.000 utentes do Serviço Regional de Saúde na Terceira não têm médico de família neste momento. Depois, é claro que também nós defendemos a valorização dos profissionais de saúde ao nível profissional e salarial. É preciso valorizar, portanto, todo este pessoal que até, digamos, neste contexto de pandemia, fez um trabalho louvável, não é? Não basta reconhecer isso, é preciso reconhecer de outra forma, que é em termos profissionais e sim, em termos nesta salariais. altura nós temos duas franjas aqui, nomeadamente enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica que estão em manifestações e em lutas diárias, não é? Estão a tentar resolver e esperemos que consigam resolver. Estas classes desmotivadas não dão garantias de melhorar de facto o serviço, o funcionamento do serviço. Claro que sim. Depois já ainda a questão do combate às listas de espera. Se as listas de espera já eram extensivas, já eram grandes antes deste processo, agora estão numa situação muito complicada e naturalmente tem que haver aqui um plano muito sério. Sim, porque todos estes serviços se confinaram no fundo também, não é? Ou seja, durante aqueles 2 iniciais meses de pandemia, tudo isso parou no âmbito do Serviço Regional de Saúde. Portanto, é preciso de facto aqui um programa de emergência para resolver esta situação. Depois também, naturalmente, que não se percebe porque é que ainda não está a funcionar o serviço de radioterapia do Hospital da Terceira, não é? Uma vez que grande parte da solução, da situação em termos técnicos está resolvida, não continua sem se perceber. Portanto, o que nós achamos relativamente a isto é que mais tarde ou mais cedo o governo, o próximo, seja ele quem for, este já não é exatamente, seja ele quem for, irá resolver isto, acredito que sim, mas é lamentável que se aguente, que se faça esta com certeza mais lamentável é quando o investimento inicialmente foi feito aqui e depois andamos a fazer outro noutro sítio. Deixe-me colocar-lhe muito especificamente esta questão nesta matéria do Centro de Radioterapia ou do Serviço de Radioterapia na Terceira. Eu sei que é exatamente do polo oposto do ponto de vista ideológico, mas o candidato do Chega pela Terceira, na entrevista que nos concedeu aqui no passado fim de semana, defendeu a páginas tantas que deveria ser o Governo da República a assumir o funcionamento do Serviço de Radioterapia no Hospital da Terceira, à conta dos fatores, enfim, ou da incidência da doença oncológica provocada por causa da contaminação de solos e aquíferos na Praia da Vitória, à conta da presença americana. É um ponto de vista que para a CDU faz algum sentido, ou esta é uma solução que tem que ser a região pura e simplesmente a tratar? Bom, eu creio que, portanto, isto é um assunto que está no âmbito do Serviço Regional de Saúde. E se o Serviço Regional de Saúde não tem a capacidade suficiente em termos financeiros para tratar dos principais problemas dos açorianos, seja em que lhe for, pois terá naturalmente que recorrer ao Estado, mas penso que não tanto na minha perspectiva, para pôr o funcionamento do serviço de radioterapia no Hospital da Terceira, creio que não há a necessidade dessa intervenção. Assim, não são terceiros, o Estado, portanto nós não somos independentes, não é isso, mas não haverá a necessidade desta intervenção. Em nosso entender, não haverá. Agora, também a verdade é que, portanto, responsáveis do governo não podem ter declarações do género como as que nós ouvimos, é que isto só não funciona aqui porque não há doentes suficientes, quer dizer, isto não... portanto, penso que isto é um pouco descabido e aí sim pode ser considerado uma provocação. Como é óbvio. No âmbito da saúde, um dos principais problemas do Serviço Regional de Saúde e dos hospitais, incluindo aqui o nosso, tem que ver com o subendividamento e o subfinanciamento crónico que estes serviços passam. Há muitas dívidas e há também já um nível de endividamento dos hospitais muito grande. Como é que a CDU preconiza eventualmente uma espécie de resolução ou de saneamento de todas estas dívidas, em particular dos serviços de saúde? Pois, relativamente a esta situação, devo dizer que isto tem a ver naturalmente com a gestão que tem que ser feita com muita eficiência
e naturalmente tem que se apurar com exatidão o que é que corre mal, o que é que está a correr mal em relação, digamos, a esta responsabilidade. Esta responsabilidade em termos de falhas de pagamentos, etc. Agora, nós também entendemos que as soluções encontradas para a resolução dos problemas da saúde não passam, no nosso entender, por parcerias público-privadas, porque é aqui que, em boa parte, nós podemos estar a hipotecar também muito a solução dos problemas de... Sim, e no caso do Hospital da Terceira é um investimento superior a 400 milhões de euros a 30 ou 35 anos, aquela parceria público-privada, tendo nós ficado ali com o velho hospital que não se sabe muito bem se é do parceiro privado do governo do negócio do novo hospital, se já foi vendido, se o que é para fazer com aquilo, enfim, um problema. Mais alguma proposta na área da saúde que queira relevar? Uma proposta que também não é nova, que nós consideramos, nós somos contra as taxas moderadoras e, portanto, achamos que deveria-se pôr termo a esta situação. Sendo curioso que foram implementadas, na altura, dizia Carlos César, o Presidente do Governo, porque era preciso financiar precisamente a entrada em funcionamento do serviço de radioterapia nos Açores. Bom, o que é certo é que radioterapia na Terceira não temos, é certo, mas as taxas moderadoras continuam. Portanto, resumindo, como verificamos, como referimos, é a valorização dos profissionais de saúde ao seu nível profissional e salarial, o aumento da capacidade de resposta também do Serviço Regional de Saúde com mais meios humanos e técnicos, o plano de combate das listas de espera, o funcionamento do serviço da radioterapia na Terceira, o fim das PPPs na saúde, que nós consideramos que é uma péssima gestão, e também o fim das taxas moderadoras. Essencialmente são estas na área da saúde, para a área da saúde. Muito bem. Deixe-me agarrar numa outra bandeira da CDU, e é uma bandeira que já foi aqui referenciada por si logo de entrada, no enquadramento geral que fez, também para justificar esta sua candidatura, que tem que ver com a precariedade laboral. Um dos setores onde, curiosamente, a precariedade laboral é mais visível é num dos setores emergentes da economia açoriana, enfim, que estava em subida de forma até acelerada e que a pandemia travou, que tem que ver com o turismo. Como é que se combate verdadeiramente a precariedade laboral, os baixos salários? Nós continuamos a ser aqui os portugueses, enfim, que recebem mais baixo do conjunto nacional, ou seja, os nossos vencimentos médios nos Açores são abaixo dos vencimentos médios de qualquer português no continente e na Madeira. Como é que se combate esta precariedade e como é que se procede concretamente à valorização dos profissionais nas mais diversas áreas na região? Ora, o combate à precariedade, portanto, isto começa logo por, digamos, respeitar naturalmente a legislação laboral. A precariedade tem muito a ver com um desrespeito que há pela legislação laboral. É um caminho que foi utilizado para facilitar um pouco, enfim, o funcionamento das empresas sem que portanto, retirando um pouco a responsabilidade ou a responsabilização das empresas pelos seus trabalhadores. E, portanto, é preciso não esquecer que também, no âmbito da precariedade laboral, até os próprios planos todos os programas ocupacionais, podem ser considerados também precariedade laboral. Porque no fundo não há um vínculo garantido com aquele ocupado. E, portanto, essa situação também tem que ser vista. Mas o facto do Governo ter tido a necessidade de criar estes programas ocupacionais significa que a própria economia não estava a gerar o número necessário de postos de trabalho. Ou seja, é um mal menor. Os programas ocupacionais, no vosso entender, foram um mal menor. Os programas ocupacionais foi uma resposta dada numa situação onde, portanto, digamos que o aumento do desemprego estava já a tomar proporções, enfim, anormais e pronto, criou-se este plano, que digamos que estes programas ocupacionais, numa determinada fase, digamos que são importantes, mas não são para ficar estabelecidos como regra. Portanto, isto, até porque há aqui uma coisa, muitos dos trabalhadores que estão em programas ocupacionais
por vezes estão a exercer serviços de caráter permanente. Portanto, estão a ocupar... Nomeadamente no setor público. Estão a ocupar espaços, portanto, a ocupar lugares que são naturalmente de caráter permanente. E o que se justifica aqui é criar as condições para que as pessoas sejam admitidas, tenham um contrato e seja valorizado o seu trabalho. E assim é que se combate também falham aqui muitos os serviços inspectivos? Também é um facto. Por isso é que nós também exigimos reforço de meios humanos para os serviços inspectivos, porque também aqui podemos considerar que há falhas muito graves. Pronto, mas é evidente que, voltando à questão do desemprego e da falta, não é, portanto, as empresas não terem, digamos, a dinâmica necessária para empregar mais pessoal, isto naturalmente tem a ver com a situação que as próprias empresas também passam e pelas falhas em termos de projetos e de apoios que possam ser dados no sentido de dinamizar, enfim, a nossa... A própria economia, mesmo apesar de todos os milhões em sistemas de incentivos, aproveitando fundos comunitários, não deixa de ser, enfim, estranho, não é? Pois, porque depois os milhões, enfim, depois deixa de haver aquela fiscalização que é justificável, neste caso, com a atribuição desses apoios, tem que haver alguma, enfim, fiscalização, ou seja, quando se dão apoios para a dinamização da economia, digamos que esses apoios têm que se refletir também, quer no volume, no número de postos de trabalho, como também no aumento salarial e, portanto, no reforço do aumento salarial dos trabalhadores. E isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Desemprego e precariedade laboral geram pobreza e exclusão social. Vamos então perceber como é que a CDU, ou que tipo de propostas ou projetos tem a CDU para atacar este flagelo. E este é talvez um dos maiores flagelos da nossa sociedade, a pobreza e a exclusão social. Pois, uma sociedade tão pequena como a nossa é até assustador às vezes pensar na realidade. Quando estamos a combater o trabalho precário e a desvalorização dos salários, já estamos a propor aqui uma medida de combate à pobreza, não é? Temos também outras medidas, como o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, que está em 5,5% para 7,5%, o aumento do abono de família, do complemento de pensão e remuneração complementar, a redução da taxa mais alta do IVA, a redução do preço de eletricidade e outras situações que contribuem para que, digamos, as famílias tenham encargos menores, atendendo, enfim, aos valores que têm em termos de orçamento familiar, que têm, naturalmente, enfim, não é o suficiente e é muito pouco para resolver os seus problemas. António Fonseca, turismo, economia, emprego, desemprego, pobreza, tudo isso nos faz bater aqui em duas infraestruturas que têm sido muito faladas, aliás, nesta pré-campanha eleitoral, e não só, são discussões políticas e económicas que já vêm, aliás, de há alguns anos, que têm que ver com o Porto da Praia da Vitória e com a gestão do aeroporto das Lajes e aquela, enfim, partilha entre responsabilidades civis e militares. Do ponto de vista da CDU, como é que nós podemos pôr aquelas duas infraestruturas ao serviço efetivo da economia terceirense e açoriana? Bom, isto remete-nos para, digamos, o Preito, o tal plano de revitalização económica da Ilha Terceira, que eram medidas que foram apresentadas pelo Governo e que seriam as medidas que iriam resolver todos os problemas que resultaram da situação que se criou na base das Lajes, com a diminuição dos postos de trabalho e com a saída dos americanos. A saída, não na totalidade, mas pronto. Sim, aquela redução de contingente militar. A menor participação. Entretanto, das medidas que entretanto foram apresentadas, o que é facto é que até à data nenhuma delas se concretizou relativamente à questão do Porto da Praia da Vitória.
em que havia aqui um conjunto de medidas que poderiam ser benéficas e poderiam ser uma solução para o aproveitamento daquela infraestrutura, porque de facto está muito mal aproveitada para a sua dimensão, mas o que é facto é que relativamente ao gás natural liquefeito ficámos por a proposta e portanto e outras situações que entretanto também foram apresentadas, também ficámos, não saíram daí. Relativamente ao aeroporto, estando o problema, naturalmente que o problema do aeroporto tem sempre com, portanto, a capacidade ou não, portanto, da existência das rotas e da necessidade de haver a tal garantia de voos diários regulares e civis irregulares. E essa situação, enquanto não for garantida, quer dizer, haverá com certeza também outras situações relacionadas com a certificação do próprio aeroporto. Há aquela questão da gestão do espaço aéreo que continua a ser, portanto, gerido por militares. Há todos esses constrangimentos que tem que haver uma reflexão muito profunda em relação a isso. Se no princípio do processo autonómico a base das lajes acabou por ser fundamental pelas rendas que gerava e que eram incluídas como receita da região no orçamento regional, se no princípio, dizia eu, isto foi importante, neste momento a base das lajes é mais um empecilho do que propriamente parte da solução do problema económico da Ilha Terceira? Portanto, em relação a, nós já tivemos a oportunidade de nos referirmos a isso. Em relação à base das lajes, tal como tudo na vida, nós temos que fazer contas e perceber o que é que interessa mais. Se interessa a situação que temos neste momento, que é a utilização, mantém-se, a utilização pelos americanos mantém-se nos mesmos moldes. Se nós revemos isto, pronto, se nós revemos o acordo, se nós revemos o protocolo, porque me parece que neste momento há que rever o acordo, portanto, há que garantir, por exemplo, em termos de trabalhadores, há que garantir um contingente mínimo que não pode ir, em nosso entender, para abaixo dos 450 trabalhadores. Há que garantir... Trabalhadores portugueses ou serviços militares, sim, para ficar claro. Há que garantir também os direitos laborais destes trabalhadores que estão postos em causa, portanto, à luz da legislação portuguesa. Há isso para garantir e há que garantir, portanto, quais são, para além desta contrapartida dos trabalhadores, que outras contrapartidas é que, portanto... É que se pode retirar. Que se pode retirar da base das lajes, porque o que parece, retirando a questão dos trabalhadores, não se vê mais nenhuma contrapartida, nem para a ilha, nem para a região. E digamos que aqui é caso para nós refletirmos e percebermos se estamos a ter alguma vantagem com isso. Muito bem. Eu acho que essa discussão tem que ser feita e, naturalmente, o acordo tem que ser revisto no sentido nomeadamente na vertente laboral, não é? Na vertente laboral. Sobretudo na vertente laboral. Deixe-me continuar aqui nestas redondezas da base e do Porto para lhe fazer uma pergunta relativamente ao Cais de Cruzeiros. Houve um entendimento, enfim, o processo de Cais de Cruzeiros, como sabemos, vem de 2007 e, portanto, tem barbas brancas já. Era para ser em Angra, não foi em Angra, aparentemente, e segundo a justificação do próprio Partido Socialista, que se comprometeu ou que lançou, pelo menos, a ideia a debate, não foi feito porque os terceirenses ou os angrenses não se entenderam relativamente ao modelo ou ao formato ao projeto da obra. Há agora um consenso político que foi alcançado no Parlamento Regional e nesta última legislatura para que este investimento seja feito no Porto da Praia da Vitória e nomeadamente no Molho Norte, ou seja, paredes meias com a infraestrutura militar que lá existe naquela zona. A CDU vê ou não com bons olhos a necessidade de se fazer um investimento de tantos milhões num Cais de Cruzeiros na Terceira? A questão que é posta é pertinente, de facto. Agora, relativamente a este projeto do Cais de Cruzeiros, que nasceu outra vez, não é? Sim, agora nasceu agora, noutra localização. Exatamente, recentemente foi referido novamente a questão do Cais de Cruzeiros. Sim, e nós estamos a falar... a entender que até o fim desta campanha há de ser conhecido um projeto. Nós estamos a falar que isto vai ser
uma obra ou um investimento que não é para os próximos tempos. E não sendo para os próximos tempos, não vai ser solução para os problemas que nós temos. E, portanto, é um assunto que para a CDU está para já posto numa gaveta mais abaixo, porque não vai ter relevância. É claro, porque se reparar, se virmos a questão das obras ou da transformação do Porto das Pipas, que era, digamos, um investimento, um projeto, enfim, mais vasto. O princípio eram 60 milhões de euros que foram anunciados. Mas menos dispendioso que um Castro de Cruzeiros, e o que é facto é que ainda há poucos dias, não é, foi lançada a primeira pedra, e já nós estamos a falar da rampa Roró há não sei quantos anos, portanto já não sei se são só há 4, se já não são há mais. Há mais, sim. E pronto, e o que é facto... Mais até porque o projeto Castro de Cruzeiros morre quando Alba Menezes chega a Presidente da Câmara de Angra. Exatamente. Ele já vai no segundo mandato, portanto já lá vamos bem à vontade para 7 anos que este processo da rampa Roró vai rolando. E portanto, em relação, falar em relação a essa obra, nós aqui vemos como é que estas coisas são apresentadas e depois só, muito depois, aliás, é assim, em relação aos eleitores da Ilha Terceira, o que se passa é mesmo isso. O governo, neste caso, em todos os atos eleitorais, aparece com uma série de propostas muito brilhantes e muito bonitas, mas depois acabam as eleições, recebem os seus votos e esquecem-se das propostas que entretanto fizeram, ou então deixam-nas para o ano seguinte, a ver se elas ainda vão render mais qualquer coisa. Eu disse para o ano seguinte, não. Sim, para 4 anos, para a legislatura, então para a legislatura seguinte, para ver se ainda se consegue retirar mais alguma coisa. Eu lembro da questão do novo hospital. Pronto, independentemente da necessidade de um novo hospital ou não, isso não tem discussão, porque o hospital, enfim, já está feito e não é por aí. Mas eu lembro-me que, porque eu participei em algumas campanhas relativas em relação a isso, e era uma medida que vinha de 2001. Sim, início, a primeira maioria absoluta do Partido Socialista. Exatamente, e portanto começou por aí, e nós vimos quantos anos acabaram para que ela se realizasse. Portanto, eu penso que estar aqui agora, este é o que eu queria dizer em relação ao Castro de Cruzeiros. De momento, estes não são os projetos que irão resolver os problemas dos terceirenses, não é? Porque não vão ser feitos nos próximos anos. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui com fantasias à volta disto. Por isso, o melhor é nós termos projetos mais assertivos em relação... Sim, mais realistas e mais emergentes face àquela que é a necessidade social e económica da ilha. Amigo António, estamos a 2 minutos do fim do nosso tempo. Eu pedia-lhe se conseguir sintetizar algumas propostas que eventualmente nós não tínhamos tido tempo de chegar a elas e que sejam importantes para a CDU dar a conhecer nesta ponta final da nossa entrevista. Outras propostas para outras áreas de atuação. Pois, de facto, temos aqui um conjunto de outras propostas que não terei todo o tempo, não é? Portanto, na área... sim, mas no essencial, em relação às propostas, no essencial, nós dissemos, nós em relação à educação, temos a preocupação no combate ao abandono escolar precoce, que é um problema que se coloca, enfim, particularmente nos Açores. Portanto, dar também muita atenção ao envelhecimento do corpo docente, sobretudo nos meios urbanos, e a falta de professores depois para proceder à sua reposição, são questões que nós, e na área do ambiente, nós temos um problema, claro, não é? E que tem a ver com a descontaminação. Solos e aquíferos da praia. Sim, que em nosso entender também está a andar aqui um bocadinho. Está a andar aqui está a ter um andamento que não é o mais adequado. Linha de caracol é de caranguejo. Exato, e que não está a ter em conta os graves problemas para a saúde pública que este problema de facto
acarreta em si mesmo. Sim, senhor. António Fonseca, cabeça de lista da CDU, Coligação Democrática Unitária, junta Partido Comunista Português e Partido Ecologista aos Verdes, é o cabeça de lista, como digo então, por esta coligação pela terceira nas eleições regionais de 25 de outubro. Muito obrigado por estes minutos, pela forma como nos apresentou e expôs o projeto político da CDU para o povo terceirense em particular e para o povo eleitor da Ilha Terceira nestas eleições regionais. Vamos encontrar-nos a partir da próxima semana aqui mais vezes em contextos de debate com outras forças políticas. António, muito obrigado. Desejo obviamente as maiores felicidades à CDU nestas eleições regionais. Esta entrevista está a partir deste momento disponível em versão áudio no nosso sítio na net em www.rcangra.pt. Será disponibilizada nas próximas horas também em formato vídeo na nossa página de Facebook em facebook.com/Rádio Clube de Angra. Continuação de uma ótima tarde. Eleições Regionais 2020. A entrevista.